Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Smartness e hoje nós estamos aqui falando, sobre terapia jurídica e vou comentar agora aqui um novo post que acabei de trabalhar hoje, fiz uma análise aqui sobre o assunto e o tema de hoje é direito terapêutico para além do Estado. Então nós estamos aqui trabalhando com as bases do que seja o direito terapêutico, né? E a ideia é que nós possamos analisar esse assunto, dentro de um contexto epistemológico, para entender que quando se fala de Brasil, nós temos um modelo arquetípico herdado que nos foi trazido aí de Portugal, e esse modelo de dependência, sempre é um modelo de dependência contrário a uma posição de autonomia. E quando nós percebemos isso, nós vemos que sempre há uma dependência em relação ao Estado, O Estado no centro das relações humanas, o Estado como sendo algo mais importante do que os indivíduos. E isso realmente é uma das coisas que traz uma limitação à capacidade das pessoas gerirem suas vidas com autonomia, a capacidade das pessoas entenderem até o espaço de algo que exista no direito fora da jurisdição. Algo que independa do Estado e que permita que as pessoas possam tanto realizar a profilaxia como realizar a resolução de seus conflitos de maneiras diferentes daquelas que estão no arquétipo, que estão no modelo inconsciente, daquilo que vem pronto e que é colocado como a única saída possível. Eu até coloquei uma imagem no nosso blog que reflete muito bem sobre isso, recomendo que todos deem uma olhada. Que é uma imagem de um local com pessoas caminhando e elas estão dentro de estruturas, elas estão presas em estruturas, E isto representa o quê? Representa esse fechamento dos espaços, dos locos mentais, das possibilidades de pensamento, de discussão de ideias, presas dentro de pré-concepções que são trazidas e que são assimiladas, introjetadas a partir do momento que a pessoa então entra em contato com a cultura brasileira. Então esse inconsciente coletivo, essa estrutura, essa trilha mental presente, ela acaba jogando grande parte da população num modelo de dependência, num modelo de espera sempre do Estado, de respostas que o Estado possa trazer. O lado pernicioso de tudo isso é que você, ao demandar essa existência do Estado, você demanda também a criação de uma burocracia que seja responsável para tanto, E, por outro lado, também você permite o surgimento de uma cleptocracia governante, de psicopatas que se ocupam desse espaço, das fragilidades humanas, dessas dependências da população em relação a esse Estado, e que acabam, então, utilizando esse Estado não para atender às necessidades da população, mas para se locupletar, para se satisfazer nas suas ganâncias psicopáticas. Então é isso que a gente acaba vendo, E então essas pessoas acabam sendo próprios agentes disruptivos dessa população, Esse Estado que acaba destruindo a própria população, É muito interessante observar isso. Então, do ponto de vista do direito terapêutico, que não é somente isso que tem que ficar claro aqui nesse momento de análise, que o direito terapêutico então não está somente colocado enquanto um espaço de resolução de conflitos entre as partes. Não é só algo privado, não é só um mecanismo privado de resolução de conflitos, mas sim um mecanismo de enfrentamento desse referencial do próprio Estado, de criação de uma dependência da população em relação a ele, É o despertar de uma consciência, a quebra de um grilhão, é o enfrentamento dessa estrutura mental existente, que coloca as pessoas em subserviência, mudando essa posição para uma posição de autonomia, independência e de proatividade em relação a esse próprio Estado, exigindo, e se colocando, de uma posição, primeiro de suspeita em relação à existência desse próprio Estado, de não mais como um ente maravilhoso e perfeito, mas sim como um ente formado por pessoas, e logo ser formado por pessoas que têm falhas e pessoas que podem ser perversas. Então, daí a necessidade de uma posição muito clara em relação a isso. E veja, quando a gente coloca esses termos, nós temos que entender o seguinte: não é porque o assunto se trata de direito terapêutico que nós não temos que fazer pontuações e agir com assertividade.
né? Na própria terapia é essencial esses cortes. São cortes que você faz pontuações. Terapia não é passar a mão na cabeça. Terapia é você ajustar, né, os eixos, ajustar os caminhos. Então, isso que nós temos que trabalhar. É claro que a força do inconsciente coletivo, ela incide sobre grande parte da população e realmente é muito difícil você vencer isso, essa introjeção, né? Mas isso não quer dizer que essa força incida sobre todos, né? O que nós acabamos de ver é que pessoas que acabam não aceitando, né? São indispostas a essa introjeção e acabam criando níveis de resistência a ela, né? Então essas pessoas são as que têm mais capacidade para, no primeiro momento, fazer uma leitura qualificada, abrir sua consciência para essas ocorrências e, a partir daí, então, buscar, né, construir esse espaço de um direito terapêutico, que não é, então, só dos conflitos interpessoais, mas sim um espaço de enfrentamento, né, desses conflitos coletivos, né, que muitas vezes surgem pela própria existência do Estado, né, da maneira como ela é colocada, da maneira como ele é vista no nosso inconsciente coletivo existente no Brasil, né? Então, essa era a nossa análise de hoje, né? Essa nossa base que nós queremos falar aqui do direito terapêutico. Sigam a gente aí nas nossas redes, né? Eu sou Smartness e também nós gravamos e filmamos aqui para que todos possam ter acesso aí e aprofundar mais nessa nossa pesquisa, nosso neo-ramo de direito que a gente quer começar a escrever a partir de agora. Então, por hoje era isso e até a próxima.